Sabia que o grupo que consumiu leite desnatado teve, na verdade, do que o grupo que tomou leite integral? Olá pessoas, é um prazer ter vocês aqui de volta. Eu sou a Natália Farmacêutica e hoje vamos falar como a sua alimentação pode influenciar a sua pele. Esse vídeo vai fazer parte de uma playlist sobre alimentação e a saúde da sua pele. Então, caso você queira saber mais sobre o assunto, se liga nos próximos vídeos que vão sair. Mas antes de mais nada, chega aqui. Dá aquela moralzinha pro canal, deixa o seu like, compartilhe e se inscreva-se, belezinha? Ok? Sendo bem mais específica, como vocês viram no título, vamos falar sobre laticínios. A gente pensa muito no que a gente pode fazer para melhorar a nossa pele, mas geralmente a gente restringe bastante nessas possibilidades aí. Geralmente a gente pensa ali em quais cosméticos eu posso utilizar para melhorar a minha pele, mas geralmente a gente não pensa na saúde da nossa pele de fato. Eu quero realmente que aqui a gente consiga entender que o que a gente realmente precisa não é passar algum creme e melhorar a estética da nossa pele, mas sim melhorar a saúde da nossa pele. E isso é um assunto muito mais profundo. Por isso que estamos falando sobre alimentação hoje, mais especificamente laticínio. Porque a coisa mais fácil que a gente pode fazer, que está bem na nossa cara, a gente ignora, que são os nossos hábitos. O leite não é um vilão, mas pode ser sim um gatilho para algumas pessoas. Essas questões variam de organismo para organismo, então hoje eu vou te mostrar como que os laticínios podem piorar a sua acne. Mas entenda que existem variações entre organismos, tá? Então hoje eu vou te apresentar por quais mecanismos, de que maneira os leites derivados podem sim piorar a sua acne. Antes de mais nada, eu acho muito importante a gente lembrar que a acne é uma doença inflamatória da pele e é multifatorial, o que significa que diversas coisas podem influenciar na acne, podem causar a acne. Então, a gente pode pensar em questões genéticas, mas a gente também pode pensar em questão hormonal, alimentação, ambiente e tantas outras possibilidades aí que podem realmente interferir e auxiliar no aparecimento da acne. Só que hoje a gente vai focar na alimentação, então existem alguns mecanismos e eu vou te mostrar logo mais quais são, pelo qual a gente consegue sim piorar a acne através da alimentação. Então existe ciência por trás disso e é isso que a gente vai descobrir agora. Para fazer esse vídeo, eu consultei diversos artigos científicos, tá? Então existe base científica no que eu tô falando e caso vocês queiram consultar, só verifiquem na descrição, eu vou linkar todos os artigos que eu utilizei. E para começar toda essa conversa, eu quero mostrar para vocês uma imagem que está em um desses artigos, eu vou deixar a referência. Essa imagem, a gente consegue observar 4 pilares associados à acne. Então, nós temos em amarelinho ali a inflamação, produção excessiva de sebo, hiperqueratinização e hiperproliferação bacteriana. Muitas coisas, muitos nomes, calma aí. Em verde são as classificações dos alimentos e como eles atuam nesses pilares. Hoje quero me atentar aos laticínios, mas vocês conseguem ver que existem outras relações que serão tópicos de outros vídeos futuros, então fique esperto. Em relação aos leites e derivados, existem diversos artigos que sugerem que o consumo de laticínios pode sim tanto influenciar no aparecimento quanto na severidade da acne. Então, o quão grave, né, o quão grande, quão severo vai ser a lesão da acne causada, pode sim estar relacionado também, não só o aparecimento da acne, mas também a gravidade da acne pode ter uma relação com os laticínios de maneira geral. Os laticínios, nesse esquema, se relacionam com 3 fatores-chave: insulina, IGF-1 e leucina. A insulina e o GF1 estão diretamente relacionados um com o outro. Aí você pode ficar confuso e me perguntar o que você tem a ver com isso, mas eu vou explicar tudo isso de maneira bem simplificada para vocês, e eu tenho certeza que até o fim do vídeo vocês vão entender muito bem do que se trata essas relações. Ali tem esse tal de IGF-1, certo? Que é o Insulin-like Growth Factor. Insulin-like porque ele se parece com a insulina. Esse é um hormônio muito importante, principalmente quando a gente está falando da infância, porque ele é um dos hormônios que está ligado ali ao crescimento. No entanto, na nossa fase adulta ele também tem outras funções que também é importante, mas a gente não vai considerar isso agora porque esse não é o tópico da conversa que a gente está tendo hoje. Então esse IGF-1 faz mais do que só fazer a gente crescer na infância, ele continua tendo função quando a gente é adulto, e é isso. De maneira geral,
esse é o IGF-1, ele vem sendo investigado como um dos condutores da acne e estimulando a hiperqueratinização e a produção excessiva de sebo. Como a gente pode ver naquele esquema ali dos pilares que se relacionam ao aparecimento da acne. Isso é muito interessante e já foi observado que pessoas que possuem uma síndrome chamada síndrome de Laron, eu acho que fala assim, que são pessoas que possuem ali uma insensibilidade ao IGF-1, logo são pessoas que não conseguem crescer apropriadamente por causa da relação do IGF e o crescimento, certo? São também um grupo de pessoas que não possuem acne. Essas pessoas, a gente não consegue observar casos de acne nesse grupo de pessoas. Não é interessante? Mas esse negócio fica mais interessante ainda, que é quando essas pessoas recebem, né, elas fazem um tratamento com IGF-1, a acne aparece. Olha só que legal. Antes elas têm uma insensibilidade ao IGF-1, elas não têm acne. E aí quando elas fazem o tratamento com IGF-1, a acne aparece. Não só isso, mas quando a gente diminui essa dose do tratamento, ou quando a gente interrompe esse tratamento, influencia diretamente na acne que essas pessoas têm. IGF, muito interessante, legal. Mas como que esse IGF vai fazer esse fuzuê todo? Esse IGF-1, na verdade, ele vai fazer com que passe uma informação para o mTOR. O mTOR estava lá em cima, né? Então, o IGF, ele vai conseguir, por diversos mecanismos, ele vai conseguir chegar até o mTOR e falar: brother, se ativa. Então, o IGF-1, ele vai conseguir se comunicar com o mTOR, eventualmente, de maneira ali, compor etapas, mas ele vai conseguir se comunicar com o mTOR, e o mTOR é que vai fazer tudo isso acontecer. Mas esse mTOR pode ser ativado somente pelo IGF-1? Não. Também é estimulado pela leucina, que é um aminoácido. A gente pode pensar em aminoácidos como miçangas, e quando a gente coloca várias miçangas juntas, a gente consegue fazer um cordão, e esse cordão, no caso, seriam proteínas, belezinha? Agora vamos falar dos laticínios e como eles se conectam nessa relação, porque a gente já viu, né? O IGF-1 consegue, então, se comunicar com o mTOR, assim como a leucina, que é um aminoácido, também consegue se comunicar com o mTOR. Esses dois vão ativar o mTOR, e o mTOR vai causar todas aquelas coisas que eu já disse. Ele vai, então, aumentar a hiperqueratinização e também vai fazer um aumento da produção de sebo. É isso que a gente vai ter de resultado, mas como que os laticínios se relacionam com toda essa bagunça? O que acontece é que na proteína do leite a gente tem a leucina, e a leucina tem aquela relação bem íntima com o mTOR. Não só isso, mas os laticínios possuem IGF-1. Quando consumimos os laticínios, nós também estamos consumindo o IGF-1, que não é hidrolisado por nossas enzimas intestinais, então ele se mantém intacto. Não só isso, mas o leite também possui a caseína, que é a proteína do leite. E essa proteína, ela consegue estimular o IGF-1 através do fígado. Então, os laticínios conseguem aumentar a concentração de IGF-1 por duas maneiras diferentes. Eles conseguem, então, aumentar a concentração. Quando você faz o consumo, a gente não vai conseguir hidrolisar, a gente não vai conseguir destruir esse IGF-1 que a gente está consumindo. Então, a gente vai conseguir ter esse aumento através disso. E a proteína do leite, a caseína, vai lá e estimula o nosso fígado para produzir mais IGF-1. Temos agora duas maneiras de como o IGF vai aumentar. Não só isso, mas como eu disse antes, no leite também a gente vai ter na constituição de algumas proteínas do leite, leucina. Então, a gente já estava começando a ver que esse negócio aqui está começando. Então, a gente vai ter esse aumento da concentração do IGF, e a gente viu que o IGF vai ter relação com a hiperqueratinização e a produção de sebo através do estímulo ali dos sebócitos. E todo esse estímulo, tudo isso vai gerar mais acne. Como tudo tá fazendo sentido agora, mas ainda tem mais. Nós temos mais. Outra história interessante, que também já foi demonstrada em artigo científico, é justamente a diferença entre o leite desnatado e o leite integral. Sabia que o grupo que consumiu o leite desnatado teve, na verdade, mais acne do que o grupo que tomou leite integral? A questão é que o grupo que consumiu leite desnatado acabou consumindo uma quantidade maior de leite do que o grupo que consumia o leite integral, justamente pela justificativa de que o leite desnatado tinha menos gordura, então por isso eles abusaram mais do leite.
O que a gente consegue ver aqui disso, de bem interessante dessa pesquisa científica, é, na verdade, que a gordura do leite não era o fator determinante. Não era porque um leite era mais gordo do que o outro que fez com que alguém tenha tido acne. Na verdade, foi o maior consumo de leite, independente da gordura que ele tinha. Mas talvez agora você esteja pensando que tem gente que toma leite e não acontece nada com eles. Realmente existem essas pessoas. O que a gente sabe é que essas pessoas que possuem acne, principalmente quando a gente está falando sobre em relação ao leite e alguns outros alimentos, é quando elas fazem o consumo de algum alimento que tem essas características, é que quando você faz a medição através do sangue delas e vai verificar essa concentração de IGF-1, o que a gente percebe é que essas pessoas que têm acne como resultado final, essas pessoas têm uma concentração de IGF maior do que as pessoas que também se alimentaram e não tiveram acne como resultado. Então, existem pessoas que vão ter algum tipo de impacto maior. O que a gente consegue perceber disso é que algumas pessoas vão ser mais suscetíveis, vão ser mais sensíveis do que outras. E sendo assim, realmente existe diferença entre pessoas. Mas a questão é que os laticínios, de maneira geral, eles realmente apresentam algum tipo de mecanismo para aumentar tanto o aparecimento quanto também a gravidade da acne. Então, talvez você seja uma dessas pessoas e por isso que você simplesmente não consegue se livrar da sua acne. Eu, pessoalmente, preciso dizer que esse é um meu caso. A minha vida inteira eu sempre tive acne, não importava o que eu fizesse, nunca conseguia realmente melhorar a situação, e quando eu realmente me deparei no momento em que eu simplesmente cortei leite por alguns outros motivos, eu simplesmente percebi a melhora drástica que eu tive na minha pele. Então, talvez esse seja o seu caso, e eu tô aqui simplesmente te alertando sobre essa possibilidade e também te mostrando como que isso pode acontecer. Fica muito mais fácil da gente entender por que ou não que a gente deve fazer certas coisas e até mesmo alinhar com a estratégia que a gente quer ter para evitar que a gente tenha acne. Realmente não é uma coisa muito agradável e ninguém gosta de ter acne, né? Então, por isso, eu tô aqui tentando te ajudar através de conhecimento científico. Quero adicionar uma observação sobre os artigos científicos que a gente precisa ter em mente, que a gente tem que ter senso crítico e também precisamos analisar a metodologia de estudo dos artigos científicos para poder realmente avaliá-los se devemos ou não considerá-los como uma verdade ou não. Isso que eu tô falando aqui é o resultado de diversas pesquisas diferentes e vocês podem achar isso facilmente consultando as plataformas que fornecem os artigos científicos e também, como eu já disse antes, podem fazer a leitura dos artigos científicos que foi consultado aqui na descrição. Então, sintam-se livres. No final, fica a seu cargo se você quer ou não tentar essa metodologia na sua vida e verificar se o laticínio pode ser ou não um vilão para você. Talvez não seja, ou talvez seja. Então, seja você o seu próprio cientista e faça um experimento. Se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de dar um like, compartilhar e se manter conectado com a gente para aprender cada vez mais. Bye!